irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Com muito prazer nós estamos aqui para iniciar mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, onde vamos falar da 8ª lição do segundo trimestre de 2020. Neste momento, nós vamos iniciar com uma oração junto com o nosso pastor presidente, Josué Santos Souza. A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, meus irmãos queridos, prazer estar aqui com vocês. Vamos orar para dar início ao nosso vídeo da Escola Bíblica Dominical. Amado Deus, Deus querido, no nome de Jesus, teu Filho, uma vez mais, nós nos adentramos diante da tua presença. Dependentes da tua graça, da tua misericórdia, do teu Espírito, para, Senhor, estarmos aqui comentando, Senhor, trazendo este assunto para os teus servos. Senhor, nos dá graça, sabedoria, venha nos abençoar, direcionando tudo o que vai ser dito. Nos ajuda a não pecar, falar qualquer assunto, Senhor, abordar qualquer tema que foge dos princípios da tua vontade e da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, ser conosco, esteja com os teus servos que vão assistir este vídeo, os abençoando, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, como nós dissemos no começo, nós vamos falar hoje sobre a 8ª lição, lição de número 8, do segundo trimestre de 2020, que tem por títulos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A verdade prática da nossa lição nos fala assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. E o texto áureo nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra, é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2 e o versículo de número 20 é o texto áureo da nossa lição. Nós agora vamos ler a lição, ou melhor, a leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Muito bem. Efésios 2 e 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, ou melhor, no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Graças a Deus pela leitura da palavra. Agora, com muito prazer, eu quero apresentar o nosso comentarista desta lição, o nosso pastor, presidente, pastor Josué Santos Souza. Seja bem-vindo, pastor Josué. Amém, pastor Em nome João. de Jesus. Muito obrigado, pastor João Sobrinho. É um prazer, uma satisfação estarmos juntamente com a igreja, os irmãos que vão estar
assistindo esse vídeo para trazer este comentário para os nossos irmãos, que refere-se à lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse tema é um tema muito glorioso e é um tema fundamental. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós buscamos informações sobre o que é, de quem que Paulo, o apóstolo Paulo, estava se referindo quando ele dizia em Efésios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Os irmãos compreendam que quem é edificado é a igreja, e o fundamento é a doutrina que foi deixada para que a igreja pudesse ser fundamentada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu fiz algumas anotações que é muito importante, tudo baseado na palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo, ele deixa registrado em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 10 e 11. Eu vou pedir, por favor, pastor João Sobrinho, se o senhor puder me auxiliar. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 10, o versículo 11, para nós compreendermos a importância da edificação e do fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, que nos diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, pastor João. Os irmãos observam que o apóstolo Paulo, ele se coloca aqui, ele se apresenta como um arquiteto, né? Eu quero aqui ter a liberdade, pastor João Sobrinho, de ver Deus aqui se apresentando como um engenheiro, né? Aleluia. Como um engenheiro que confiou em Paulo, ou Jesus Cristo, o nosso grande engenheiro, né? Para que este edifício que a igreja pudesse ser construída, né? Formada, né? E Paulo aqui se apresentando como um arquiteto de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E ele se coloca como sábio arquiteto, né? Paulo ele está se apresentando aqui como alguém que sabe o que está fazendo, né? Como sábio arquiteto. E ele apresenta o fundamento, ou coloca o fundamento, e ele vai dizer que outro edifica sobre ele. Todos aqueles que são chamados por Deus têm o dever de ser um edificador, faz parte da edificação deste edifício. Porém, há uma recomendação: mas veja como cada um edifica sobre este edifício. É um dever nosso tomarmos todo cuidado no processo da edificação, nós fazendo parte deste edifício, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Essa lição é maravilhosa,
que ela nos arremete aos cuidados que nós precisamos ter sobre a edificação neste edifício o qual nós fazemos parte. O versículo 12 ainda vai dizer que, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. É importante entender que Deus ele não nos chamou para nós, neste edifício, pastor João Sobrinho, trabalharmos com palha, Sim. nem com madeira, nem com feno, né? Sim. Porque esta matéria ela vai ser consumida pelo fogo no dia do Senhor, Sim. quando a igreja for arrebatada. Então é importante que a obra ela seja de ouro, de prata e de pedras preciosas. Eu fiquei pensando sobre Paulo, ele tem essa ousadia de dizer que ele, como arquiteto, ele pôs o fundamento, e aí dá um paradoxo, muitas vezes uma dúvida: como que Paulo ele pode colocar o fundamento se o fundamento é Cristo? É claro que a gente vai compreender, pastor João Sobrinho, que o apóstolo Paulo ele está se referindo à doutrina que ele recebeu. Sim. Né? Porque assim como a igreja, assim como os apóstolos, os 11 discípulos, e depois inserido também Matias, que foi escolhido para dar essa continuidade, e outros apóstolos que foram levantados pelo Senhor, que Deus constituiu como apóstolos. Esses homens foram escolhidos para cuidar da doutrina, mas o Senhor também chamou o apóstolo Paulo, porque a base da doutrina do apóstolo Paulo era segundo a ordenança de Cristo e segundo a ordenança dos apóstolos, que eram os discípulos do Senhor. Eu vou pedir, por favor, pastor João Sobrinho, para o senhor ler 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 23. É muito conhecido esse versículo dos irmãos. Amém. Todos os meses nós lemos este versículo. Glória a Deus. Né? Na nossa grande e maravilhosa Santa Ceia do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 23. Vamos ler a palavra do Senhor. Nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Amém? Os irmãos observam que Paulo, o apóstolo Paulo, ele está se direcionando à igreja quanto à forma de servir ou de participar ou de se realizar uma Santa Ceia. Não era algo da sua cabeça, não era algo da sua mente. Ele recebeu do Senhor. Sim. E ele estava ensinando aquilo que ele recebeu, né, pastor João Sobrinho? Isso é maravilhoso. E tudo isso é saudável, isso faz parte de um cuidado, de um fundamento, cuidando de um fundamento, cuidando de uma doutrina. Louvado seja Deus. Eu vou ainda além, meus irmãos. Paulo, ele era muito cuidadoso, e para provar que Paulo, ele coloca Jesus Cristo, que é um assunto que nós vamos tratar mais para frente, pastor João Sobrinho, o senhor vai ter toda a liberdade, né? Ele, para provar que Cristo ele é a pedra principal, é a pedra de esquina, ele vai dizer em Gálatas, no capítulo 1, o versículo 8 e o versículo 9: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O versículo 9 ele vai repetir, ele vai afirmar, ele vai ratificar esse versículo:
assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Observa que Paulo, no versículo 8, ele se coloca numa condição, ainda que nós mesmos, os apóstolos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Pastor João, com essa recomendação, quantas pessoas que se levantaram, desde a igreja primitiva até os nossos dias, com visão de anjos, mudando o fundamento dos apóstolos. Verdade. Isso registrado. Imagina se não tivesse sido registrado. Então, meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado. E ele vai novamente dizer: mas ainda que nós mesmo, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Primeiro ele se refere a eles, incluindo o apóstolo Paulo. Depois ele se refere ainda que um anjo do céu. E depois ele vai além, ele vai dizer outro, se algum outro que não seja um anjo e não seja nós, anuncie outro evangelho, que não seja aquele que nós pregamos para vocês, que vocês receberam, que seja anátema. Meus amados irmãos, nós falamos aqui sobre este fundamento, sobre este edifício. Nós queremos apresentar aqui Jesus Cristo como a principal pedra de esquina, que é exatamente a nossa verdade prática, que Jesus Cristo é a pedra principal, é a pedra basilar da igreja, a pedra de esquina, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nós vamos ler, pastor João, apresentar alguns versículos da palavra de Deus, que é muito importante. Sim, senhor. Que apresenta Jesus Cristo como essa pedra principal. Primeiro, Mateus 16 e 18, que é um versículo muito lindo e que ele é distorcido por algumas fés. Existem seguidores do cristianismo que acreditam que a pedra que se refere em Mateus 16, 18 refere-se a Pedro, não é, pastor João? É verdade. Mas nós vamos mostrar, provar dentro das escrituras que esta pedra não é Pedro. Amém. Mateus 16, versículo 18. Vamos ler, meus irmãos. Nos diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Deus abençoe, pastor João. Graças a Deus que esta pedra angular, essa pedra de esquina não foi edificada sobre Pedro. Essa pedra foi edificada sobre Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. No original, Pedro quer dizer fragmentos de pedra, são pequena pedra, mas a pedra refere-se a Jesus Cristo. Vamos mostrar que Pedro estava se referindo a Jesus, essa pedra. Ele mesmo vai dizer em Atos capítulo 4, pastor João, o versículo de número 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Veja, irmãos, o contexto, ele vai revelar que é Pedro que estava dizendo isso. Sim. E Pedro vai estar dizendo, ele, Jesus. Jesus, que ele estava se referindo a Jesus. Ainda 1 Pedro,
carta do próprio apóstolo Pedro, né, pastor João? Sim. 1 Pedro 2, capítulo 2, o versículo 6 e o versículo de número 7. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi feita a principal da esquina. Amém? Então Pedro, ele já faz menção que já estava registrado que Jesus Cristo é a pedra de esquina. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Pois bem, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Dos gentios que se converteram a Deus através de Jesus Cristo, eles se transformaram amigos de Deus, filhos de Deus. E os judeus que acreditaram também em Jesus Cristo e se converteram a Deus através do sacrifício do seu filho, receberam o seu filho como Salvador, desses dois povos Deus formou a igreja do Senhor, que é esse edifício, né, pastor João? Sim. Deus é maravilhoso. Maravilha. Deus é bom. O santuário cristão, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus. Irmãos, os próprios reis, os próprios homens que faziam menção do templo, eles compreenderam que o templo não podia conter Deus. Vamos ler essa referência, pastor João. 1 Reis 8 e 27, trata-se daqui da oração do rei Salomão depois da edificação do templo. 1 Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus, até o céu dos céus, não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Oh, meus irmãos, olha que maravilha! Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Olha que oração é essa, que revelação. Ele constrói o templo, mas há um reconhecimento que, por maior que tenha sido aquela maravilha, não podia conter Deus, porque Deus é grande demais. Deus, a nossa mente não alcança. Eu vou além, não alcança nem nessa vida e nem na eternidade, porque Deus, Ele é Deus. Deus é esplendoroso, grandioso, tremendo. Deus é maravilhoso. Imagina, na oração, Salomão ele vai dizer que a terra não pode conter Deus, o céu não pode conter Deus, e nem o céu dos céus pode conter Deus. Aleluia. Agora, olha, irmãos, que privilégio que nós temos. Olha o valor que nós temos. Mas Ele escolheu este pedaço de terra, este pedaço de barro, para colocar a sua glória em nós. Que maravilha! Você é um privilegiado. Sobre o tópico 4, pastor João, vamos agora para o fundamento. Agora eu passo para o nosso teacher, pastor João Sobrinho, por favor. Obrigado, pastor. Deus abençoe nosso pastor presidente, que está indo muito bem, foi bem explicado. Meus irmãos, é pena que o nosso tempo é muito curto, porém, quando fala de fundamento, todos nós, mesmo nós que não somos pedreiros e não somos mestres de obra, nem tampouco engenheiros, nós entendemos que toda casa
precisa ter um fundamento, né? Verdade. É por isso que Jesus falou na leitura que nós lemos, no capítulo 7 de Mateus, que todo aquele homem que escuta estas palavras, ou melhor, estas minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O pastor já falou sobre edificar, já deu assim uma introdução que é edificar e o que é o fundamento, que é o ensino da palavra de Deus. Então Jesus diz aqui que todos que ouvem a palavra e as praticam. Jesus assemelhou este homem, a um homem prudente, ou esse crente, a um homem prudente que antes de construir a casa, ele fez a base. Quando fala de fundamento, fala de base, não é? Eu gostaria que o pastor Josué lesse Atos capítulo 2, versículo 42, que é um versículo que fala sobre a base da igreja primitiva. Amém? Amém. Atos 2 e 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eis aí o segredo, irmãos, da igreja primitiva ter crescido. Em pouco tempo encheu Jerusalém. Os milagres aconteciam porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no fundamento, o qual o apóstolo, depois que ele fundou a igreja aos Efésios, na cidade de Efésios, ele disse que os crentes, ou melhor, a igreja, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Isto é, o evangelho, a igreja, tem fundamento. Nós, aqui não estamos falando em apenas uma denominação, mas eu tenho o prazer de dizer que nós pertencemos à Assembleia de Deus, uma igreja que tem fundamento, porque começou como igreja em 1911, está com quantos anos? Está chegando 109 anos, 109 anos, e ela cresce, porque tem fundamento. Então nós sabemos que uma casa, para aguentar peso, este templo, este lugar onde nós estamos no primeiro andar aqui. Por quê? Porque tem fundamento, certo? Porque aguenta peso. A Jesus falou desta casa que aguentou o vento soprar, Resistência. os rios, a chuva, e ela não caiu, a casa que esse homem edificou sobre a rocha. Maravilha. E aqui no tópico 2 fala a respeito do conceito de apóstolo. O que significa a palavra apóstolo, irmãos? No original grego significa alguém que é enviado ou mensageiro. Apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado a ser Salvador do mundo. E o autor aos Hebreus diz que ele é o apóstolo da nossa confissão, não é? Ele é aquele que foi enviado para salvar o mundo. Então, nós não podemos entrar nesse detalhe, porque nós vamos ter outras lições que falam sobre isso. Mas hoje há, assim, uma mistura. Tem uns que vai além, tem uns que diz que são apóstolos sem ser, e tem outros que diz que batem na tecla que hoje não existe apóstolo, mas hoje existe apóstolo, e também outros diz que não existe profeta. Mas nós queremos meditar só uns minutos na palavra de Deus, na epístola, nessa mesma epístola de Paulo aos Efésios. Pois não, pastor João. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia. Graças a Deus, meus irmãos, que nós entendemos isso, que como o nosso pastor já falou sobre a edificação, sobre o material que usamos para edificar a igreja. Paulo disse que nós fomos chamados, os obreiros, Jesus deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que nós possamos crescer edificado. Porque, como disse o pastor, a palavra de Deus que nos edifica. Então, eu vou dar só duas referências para nós já terminarmos, que é 1 Coríntios 3:16, que fala sobre edificação, ou melhor, sobre templo, que nós somos o templo. E o templo precisa, para ter um templo, uma habitação, de uma reunião de pessoas, a casa tem que ser bem edificada, né? Senão não aguenta o peso. 1 Coríntios 3:16. Posso ler, pastor João? Pode ler, pastor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, através desse fundamento, nós somos fundamentados na base. O fundamento é a base, e a base precisa ser a palavra de Deus. 14 da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Glória a Deus. Nós entendemos que Paulo, como um grande arquiteto, um sábio arquiteto, ele viu na igreja de Corinto alguma coisa que precisava ser colocada em ordem. Por exemplo, se nós vamos fazer uma construção, todos nós que já fazemos uma construção sabemos que o construtor, ele usa o quê? Na base ele usa pedra, ele usa ferro, ele usa cimento, e tem que mexer bem para dar certo. Faz uma caixa para poder colocar o material. Para dar aquele, quando se fala da pedra angular, não deu tempo muito o pastor falar, que a pedra angular é da onde tira todos os ângulos da casa, né? Quando a casa está no esquadro, você vai sentar uma cerâmica, você vê que está no esquadro, porque foi partindo de uma pedra angular. Então a igreja precisa começar na pessoa de Jesus Cristo. O pastor já falou, explicou muito bem sobre alguém que quer pôr outro fundamento, mas não adianta, não dá certo se colocarmos outro fundamento. Agora nós queremos agradecer ao pastor Josué, que foi muito bem. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que com certeza vão participar deste vídeo. Queremos dizer para os irmãos que quiserem perguntar, envie a pergunta abaixo do vídeo, na nossa página. Envie a pergunta para o pastor Josué, para mim e para os obreiros, os professores da escola, que no decorrer da semana a gente vai respondendo. Eu quero agora passar o término da escola, da nossa aula, para o pastor Josué, que vai fazer suas considerações, orar e dar as bênçãos apostólicas. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor João. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando da nossa CVD. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe nossos amados irmãos, Deus abençoe você que gosta da escola bíblica dominical, tem o prazer de dedicar um tempo para a leitura da palavra de Deus, para o estudo.
Que Deus prossiga os fortalecendo em Cristo Jesus. Pedimos para os irmãos não esquecer de curtir, de compartilhar, de comentar. Isso é muito importante para que os nossos irmãos possam ser alcançados para fazer parte deste momento tão precioso que é o ensinamento da Palavra de Deus. Nós vamos agora orar, agradecer ao Senhor. Os irmãos prossigam em oração. Nós estamos seguindo os protocolos. Fique em casa, tome os devidos cuidados, que Deus venha abençoar e guardar você e toda a sua família, no nome de Jesus oremos. Deus, Pai, te damos graça por esta escola bíblica dominical, por mais esse tema, por mais esse ensinamento, por mais esse estudo. Estamos, Senhor, edificados através do poder da Tua Palavra. Assim como nós, fortaleça cada família, fortalece cada irmão, fortalece os Teus servos, todos no nome de Jesus. Amém. Receba as bênçãos de Deus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e para sempre. Amém.